Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de resistência dos materiais para cursos técnicos do canal de YouTube do curso de Fabricação Mecânica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, campus Hortolândia. Eu sou o professor Augusto e nessa 12ª aula a gente vai falar sobre noções gerais de dimensionamento. Na aula anterior a gente começou a falar sobre os esforços internos, né? A gente adentrou nesse novo módulo do curso, depois de ter falado bastante sobre estática nas 10 primeiras aulas. A gente começou a falar sobre os esforços internos e os diferentes modos que havia de solicitar uma estrutura, né? Uma estrutura pensada como algo que é feito para transferir cargas entre lugares diferentes do espaço, para cumprir alguma função útil, tá? A gente mostrou quais eram os 4 principais modos de solicitação puros que a gente tinha, que eram os esforços normais, que refletiam-se em tração ou compressão de elementos, esforços de cisalhamento, que refletiam-se em mudança de formatos de elementos, né? A flexão, também mudança de formato, mas um pouco diferente, né? Uma coisa que estava quadradinha, ela ficava curvada em uma certa direção. E torção, que era um esforço um pouco diferente, né? Dependendo da parte onde você olhava, você gerava efeitos similares ao de cisalhamento ou simplesmente mudanças de posição das faces paralelas das seções transversais, tá? Então a gente viu esses 4 principais módulos e a partir da próxima aula, principais modos de solicitação interna, né, como é que as cargas fluem dentro da estrutura e solicitam, né, e geram esforços internos dentro dessa estrutura. E a partir da próxima aula a gente vai começar a mergulhar em cada um desses modos, começando pelos esforços normais de tração e compressão. Só que antes da gente passar para essa próxima aula, a gente precisa falar, acho interessante que a gente fale, antes de começar a falar sobre os esforços em si, que a gente fale um pouquinho sobre o que é a função do profissional técnico lidando com esses conhecimentos de resistência dos materiais, desempenhando uma função que é praticamente exclusiva desse tipo de profissional, que é o dimensionamento, tá? A especificação de componentes mecânicos para uma estrutura, para uma máquina, alguma coisa do gênero, tá? Então, o que a gente procura quando a gente está falando de dimensionamento, né? A gente precisa saber especificar, escolher tipos de coisas que cumpram uma função da maneira mais correta possível, né? Então eu preciso saber qual que é o tipo de parafuso que eu preciso para fazer um tipo de fixação, eu preciso determinar qual que é o eixo mais indicado para fazer o tipo de transmissão de alguma coisa, né, de um torque de um lado para o outro, eu preciso saber qual que é o material mais adequado para eu utilizar numa viga que vai suportar cargas de flexão, tá? Tem diversas coisas diferentes, tá? Então, quando eu estou falando dessa especificação técnica de alguma coisa, definir a dimensão de alguma coisa, definir o material de alguma coisa, né? Definir qual é o formato que você vai utilizar para fazer uma transferência de cargas de uma maneira eficiente e útil, tá? Tudo que eu estou falando sobre isso, essas técnicas estão relacionadas ao dimensionamento, tá? Então, como o próprio nome sugere, né, vocês veem que dentro desse nome tem dimensão. Então, parece que a gente está falando de dimensões ali dentro, né? Estamos falando de dimensões de alguma coisa, diâmetros, comprimentos, esse tipo de coisa, tá? Só que não é uma tarefa isolada, né? Você não pode simplesmente... Você não consegue pensar diretamente somente nas dimensões do componente, né? Quando você está falando de dimensionamento, você tem diferentes aspectos que você tem que considerar em dimensionamento, tá? Então, o dimensionamento ele vai considerar basicamente 4 aspectos diferentes ao mesmo tempo, tá? Então, primeiro, ela vai estar considerando o que é o carregamento externo. Então, sempre que você está falando de dimensionamento de um componente, você vai estar ou procurando informações a respeito do carregamento externo, ou já tendo o carregamento externo conhecido e a partir dele tomando outras decisões, né? O carregamento externo é uma das partes que a gente tratava quando a gente estava falando de estática, né? Basicamente, a gente falava quase só do carregamento externo nesse ponto, né? A gente pegava quais que eram as forças e via quais que, né, as forças externas e como é que elas geravam reações de apoio, por exemplo, tá? Então, a gente estava falando de reações externas, de carregamentos externos e como é que isso era transmitido ao solo, tá? Além disso, outra coisa que a gente tem que levar em consideração é quem é o material que está sendo utilizado, tá? Então, não basta eu simplesmente saber qual é a força que carrega um elemento de uma treliça para eu saber se esse elemento da treliça vai resistir ou não a esse carregamento. Eu preciso saber quem que é o material que está sendo utilizado para fabricar esse elemento de treliça, por exemplo. De treliça, chave, eixos, né? Todos os exemplos que a gente veio dando aí nas últimas aulas, né? Então, conhecer informações do material é algo indispensável para eu conseguir fazer um dimensionamento correto. Então, vão haver propriedades dos materiais
que vão ditar como é que eles vão responder os carregamentos externos que estão aplicados sobre eles, por exemplo. Além do carregamento externo do material, a gente tem um outro quesito que é muito importante, que é o que a gente considera como se fosse uma falha. Então, eu estou projetando alguma coisa para não falhar. Mas eu preciso saber o que para mim representa falhar. Eu posso ter diferentes conceitos sobre o que é falha em diferentes contextos e para diferentes materiais. Então a gente vai discutir um pouquinho mais sobre isso, mas isso é um dos critérios que são considerados quando a gente fala sobre dimensionamento. Tá? E finalmente a gente fala aí sim de geometria, né, mais de dimensões das coisas. Tá? Então eu posso ter carregamentos externos, materiais, critérios de falha, e daí eu estou pensando qual que é a dimensão do elemento que eu preciso, né? Qual que é o diâmetro de uma barra que eu tenho que comprar, qual que é o comprimento necessário para fazer alguma transferência de carga de um lado para o outro. Tá? Então, essas são as 4 dimensões que a gente vai levar em conta quando a gente está falando em dimensionamento. Tá? Esses são o que eu chamei dos aspectos diferentes do dimensionamento. Então, de forma geral, o primeiro instinto, talvez, quando alguém lê dimensionamento, parece que os problemas seriam sempre de determinar a dimensão de alguma coisa. Tá? Então, e, de fato, esse é um problema clássico, tá? Determinar as grandezas de alguma coisa. Tá? Então, nesse caso, um problema clássico como esse, né, o que acontece nesse problema? A gente conhece quem é o carregamento externo, via de regra a gente conhece quem é o carregamento externo, qual que é o material que está sendo utilizado para construir aquele elemento estrutural, qual que é o critério de falha, né, o que eu julgo ser falha nesse contexto, e eu estou procurando alguma coisa sobre a geometria. Então eu conheço informações sobre 3 dessas 4 dimensões, né, dos 4 aspectos que a gente considera, estou procurando algo sobre o quarto aspecto que a gente tem que considerar para o dimensionamento. Tá? Só que o que é importante, e a mensagem que eu queria passar bastante nesse vídeo, um dos principais motivos para a gente estar fazendo esse vídeo agora, é que esse não é o único caminho. Tá? Então não é o único tipo de problema de dimensionamento, não é dimensionar apenas, achar um diâmetro de um eixo, por exemplo. Você pode, dentro de um contexto e com as ferramentas de dimensionamento, você trabalhar de outras formas. Tá? E é isso que eu queria mostrar um pouco para vocês. Tá? Então imagine que você tem um sistema que já existe, já foi projetado por alguém. Tá? Você pegou alguma coisa que já existe, seja uma chave de boca lá que você está fazendo, e você quer saber qual que é a carga máxima que você poderia aplicar nesse sistema que já existe. Então, se esse sistema já existe, eu já conheço quem que é o material, né? O material já está definido. Eu já conheço qual que é a geometria não tem mais como mudar desse elemento que já existe. A partir de um certo critério de falha que eu for definir, eu estou buscando descobrir informações sobre qual que é o carregamento externo máximo que eu consigo aplicar para aquele critério de falha. Tá? Então, vocês percebem que mudou um pouco a minha situação. Eu estou procurando informações sobre o carregamento externo, sabendo informações sobre as 3 outras coisas: material, critério de falha e geometria. Além disso, também posso ter outra coisa. Né? Um problema bastante comum é eu quero saber qual que é o melhor tipo de material que eu posso escolher para uma peça. Então, eu já tenho o desenho da peça e eu quero escolher um tipo de material que vai desempenhar bem as suas funções. Tá? Então, nesse caso, observe o que a gente tem. A gente, mais uma vez, já conhece o carregamento externo, né? O contexto que a gente está falando. A gente conhece a geometria já está definida, o critério de falha já está definido, e o que eu estou procurando saber agora é qual que é o material que eu preciso para que ele respeite ali as condições que eu estou definindo para ele. Tá? Então vocês percebem que as ferramentas de dimensionamento permitem a gente fazer diversas coisas diferentes. Diversas coisas que são associadas, mas não são um único tipo de problema. Tá? Então temos diversos tipos de problema que envolvem as ferramentas de dimensionamento, e isso é importante vocês manterem na cabeça de vocês. Tá? Então, a partir de agora a gente vai discutir alguns aspectos, né, alguns pontos relacionados a esses aspectos do dimensionamento que eu tinha mencionado anteriormente, que são critério de falha, carregamento externo, geometria e material. Tá? Então, primeiro, vou fazer isso através de algumas perguntas. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou perguntar para vocês é o seguinte: quanta força é muita força? Tá? Então, claro que uma pergunta como essa, geralmente a resposta é depende, certo? Então, quando a gente está falando em carregamento, muitas vezes, quando a gente estava pensando especificamente na estática, por exemplo, naquele primeiro módulo do curso, a gente falou muito em forças, momentos, esse tipo de coisa. Né? Podia ter até apresentado outras grandezas como torques e tal. Tá? Mas lá no começo a gente estava falando sobre forças e momentos, basicamente. Quando a gente está falando de forças e momentos,
eu não estou considerando, eu estou considerando simplesmente carregamentos externos, tá? Então, carregamento externo gerando um momento ou gerando uma força. Só que, quando a gente está falando em dimensionamento, né, a força não é uma grandeza que tenha grande representatividade, ou tanta representatividade quanto outra grandeza que espero que vocês já tenham tido contato, senão vai ser apresentado para vocês aqui, que é a grandeza de tensão. Né? Então, a grandeza de tensão, ela relaciona coisas diferentes. Ela relaciona o carregamento externo de forças, tá? Que a gente estava mostrando aqui. Eu estou mostrando uma das formas de tensão normal, simplesmente para a gente começar, tá? Então, está relacionando as forças, de fato, aquelas que a gente estava calculando anteriormente na estática, com um elemento estritamente geométrico, tá? Que é a área que existe para suportar aquela força. Então, quanta força é muita força? Depende. Depende de quanta área e quanto material eu tenho para suportar aquele carregamento. Tá bom? Então, basicamente, o que eu tenho é uma situação como essa. Eu tenho uma força aplicada sobre um pequeno elemento, tá? E quando eu estou falando em tensão, eu estou falando da relação entre o carregamento externo, que é essa seta amarela, e a geometria, que é esse verdinho mais claro. A área da seção transversal que está aguentando essa força. Tá? Então, percebe que eu já estou misturando essas duas coisas. Tá? Então, é super importante eu conseguir caracterizar quem que é a seção transversal que resiste ao carregamento. Tá? A gente fala de seção transversal, tá? Qual que é a seção que está sujeita, que está suportando aquele carregamento. Tá? Então, é importante eu conseguir calcular a área da seção transversal. Deixa eu botar minha camisa aqui para vocês conseguirem ler, tá? Preto no preto. Né? Então, a área dessa seção transversal é que vai entrar nessa fórmula de cálculo de tensão que eu estou mostrando ali anteriormente. Tá? Então, primeira grande mensagem quando a gente está falando de dimensionamento. Né? Tensão é algo mais significativo do que força. Tá? Força é uma grandeza, sim, é o carregamento externo que está sendo aplicado, mas não é simplesmente a força que vai definir se a sua estrutura vai aguentar ou não aquele carregamento. Né? A relação entre o carregamento externo e a geometria, e isso é uma das medidas disso, é a tensão. Tá bom? Então, outra discussão importante que a gente tem que ter é sobre, então a gente já falou sobre carregamento externo, né? Uma coisa importante, né? Carregamento externo de forma isolada não define a resistência de uma estrutura, né? A gente precisa relacionar ela com a geometria para a gente ter uma noção um pouco melhor sobre isso através das tensões. E outra coisa que a gente vai discutir agora são sobre os critérios de falha. Tá? O conceito de falha que vocês podem ter, tá? Ele pode estar sempre associado a algo meio catastrófico, né? Algo falhou, então uma ponte despencou, algo explodiu, alguma coisa do gênero. Tá? Mas o que é falhar efetivamente? Tá? Quando a gente está fazendo um projeto de uma estrutura, a ruptura é apenas uma das opções. Tá? Então, depende muito do que é falhar. Ruptura é apenas uma das opções. Então, espero que vocês lembrem, espero que vocês já tenham visto a da curvas tensão-deformação dos seus materiais, tá? Então, deixa eu tentar aqui ficar de novo, utilizar a minha camisa para fazer contraste para vocês, tá? Então, uma curva de tensão-deformação dos materiais relaciona essas duas grandezas, né? As tensões que eu tinha mostrado agora há pouco, né? Aquela relação entre o carregamento externo e a área da seção transversal que pode aguentar, e a deformação, né? Quanto que o elemento se deformou a partir do formato original, quanto que ele deformou, quanto é que ele mudou o seu formato de alguma forma. Tá? Então, uma curva de tensão-deformação típica, tá? Tem basicamente, para um material metálico, tá? Ele tem basicamente esse formato aqui. Tá? Eu vou mostrar aqui para vocês um ponto específico. Tá? Então, a gente começou ali do 0, 0, né? Então alguma coisa que estava descarregada, sem tensão e sem deformação, ele começou a ser carregado, começa a aumentar a tensão, e isso reflete-se em um pouquinho de deformação. Então ele segue praticamente uma linha bem bonitinha, claro que estou desenhando aqui bem exagerado, né? Essa união aqui não é um bico tão claro quanto esse, né? Geralmente, mas é uma figura representativa, tá? Então, até certo ponto a gente tem uma linha bem clara, né? E a partir de certo momento você vê que ela desvia, né? Ele desvia desse caminho que ele estava seguindo e passa a seguir uma curva diferente aqui. Tá? Aquele ponto onde existe esse desvio da linha original para aquela parte curva que tem ali é um ponto muito importante para os materiais. Tá? Aquele ponto é o que a gente chama de tensão de escoamento. Tá bom? Então, ó, contraste contra a minha mão ali. Tensão de escoamento, sigma y, geralmente denotado assim, porque escoamento em inglês chama yield, Y-I-E-L-D. Tá? Então, sigma yield é a tensão de escoamento. A partir desse ponto, uma vez que a gente passou do ponto de escoamento, a gente passa a ter deformações permanentes. Então, enquanto eu estava abaixo dessa tensão de escoamento aqui,
todas essas tensões que estavam até a tensão de escoamento, a gente caminhava por essa linha, eu carregava a minha estrutura por essa linha e eu retornava. Uma vez que eu removia a força, ela retornava por essa mesma linha e voltava até zero. Tá? Ou seja, enquanto eu estava carregando nessa quantidade de tensões, tá? Na hora que eu removia o carregamento externo, eu voltava para as dimensões originais. Tá? A partir do momento que eu passo dessa tensão de escoamento, eu não consigo mais retornar aquele ponto original. Então, a partir daquele momento, a gente passa a ter, passei daquele pontinho lá naquela transição, eu passo a ter deformação permanente, eu entrei na fase plástica, que é o que a gente chama. Tá? Aqui, esse x é o ponto de ruptura que a gente tinha visto, né? que eu tinha comentado antes, que é apenas uma das opções. Mas uma vez que eu entrei nessa fase plástica, qualquer ponto que eu tiver aqui dentro, se eu estiver carregando até algum ponto nessa curva ali, carreguei até aquele ponto, na hora que eu retorno, essa partezinha ali, na hora que eu reduzir a tensão a zero, eu fico com uma deformação permanente, tá? Um YP é uma deformação permanente, isso aqui é uma deformação plástica ou permanente, tá? Esse P pode ser das duas coisas, depende do que você preferir notar. Mas o que eu estou querendo mostrar para vocês? Então, eu tinha uma estrutura que eu tinha desenhado com um certo formato. Imaginem assim, tá? Então, penso em qualquer parte ali de uma máquina, eu desenhei para ela ter um certo formato. Enquanto eu estou carregando ela na fase elástica, simplesmente antes dessa tensão de escoamento, né, tensões sigmas menores do que sigma y, à medida que eu carrego e descarrego esse elemento de máquina, eu sempre consigo voltar para aquele formato original que eu tinha. A partir do momento que, por algum motivo, essas tensões superam as tensões de escoamento, nesse meu elemento de máquina que eu estou projetando, na hora que eu descarreguei ele não volta a ser mais quem ele era. Tá? Então, como ele não volta mais a ser quem ele era, o que aconteceu? Aconteceu que ele não está mais exatamente no formato que você tinha planejado. Se você fez todo um projeto para ele ter um formato encaixando perfeitamente entre dois pontos do espaço, lá pelas tantas, por conta do carregamento dele, ele se deformou e mesmo descarregado ele não voltou para aquela mesma posição, isso é um critério muito importante que pode ser associado à falha. Tá? Então, de fato, quando você está trabalhando especialmente com materiais metálicos, tá? Mas também para outros materiais, tá? Para materiais metálicos, que é uma coisa muito do dia a dia de gente que está se formando em técnicos em mecânica, por exemplo, ao trabalhar com materiais metálicos, a gente tenta evitar ao máximo a gente superar tensões de escoamento. Então, a tensão de escoamento, na verdade, não é algo tão catastrófico, assim, não representa necessariamente alguma coisa que despenque, que exploda, nada disso. Mas representa alguma coisa que se deformou permanentemente, que, portanto, a gente não consegue mais ter certeza se ela está exatamente no lugar onde ela devia estar, fazendo a função da forma como ela deveria fazer. Tá? Então, por conta disso, é um critério muito comum você associar o escoamento, o fenômeno de escoamento, à falha. Tá bom? Então, quando você está falando de um critério de falha, que eu tinha mostrado ali, um dos aspectos relacionados ao dimensionamento, né? O critério de falha está muito associado ao fenômeno de escoamento. É um fenômeno muito comum. Existem materiais, claro, que não têm escoamento. Né? Existem materiais que são frágeis. Né? Então, vai do zero, lá pelas tantas, ele rompe de uma vez só. Claro que para esse tipo de material, eu não estou falando disso para esse tipo de material. Né? Estou falando para materiais que têm curvas de tensão e deformação mais ou menos como essa que eu estou mostrando aqui, com uma faixa plástica bem definida. Tá? Para os materiais frágeis, claro que eu faço projetos mecânicos com materiais frágeis também, e daí nesse caso, claro que eu levo em conta a tensão de ruptura. Tá? Mas é importante vocês pensarem que para os materiais do dia a dia que vocês vão trabalhar, muitos de vocês vão trabalhar como, por exemplo, aços, alumínio, esse tipo de coisa, vai ser muito comum você trabalhar com critérios de falha associados a escoamento. Tá bom? Uma outra pergunta que a gente precisa fazer nesse momento, a gente já falou sobre tensão e já falou sobre critério de falha, tá? Então, uma outra pergunta que é importante a gente fazer nesse momento é se faz sentido a gente, enquanto projetista, a gente mirar exatamente nessa tensão de falha. Então, mirar, se para mim escoar é falhar, se eu mirar no meu projeto chegar exatamente naquela tensão de falha, se isso é uma boa ideia. Então, nesse caso, a resposta não é depende. Né? Nesse caso, a gente pode afirmar categoricamente que não é uma boa ideia. Né? Por quê? Porque isso implica que você tem uma certeza muito grande no seu carregamento, né, nas medidas de carregamento. Então, eu tenho, sei lá, um componente de uma máquina que vai estar sujeito a 350 newtons. Mas, durante a operação dessa máquina, pode acontecer coisas que não estão previstas. Né? Então, pode acontecer solavancos, né, partidas a seco, picos de tensão, coisas diferentes que podem acontecer e solicitar pontualmente a sua estrutura com mais carga do que ela estava planejada. Tá?
Outra coisa que pode acontecer, você imagina, né, ao projetar, você não tem como caracterizar internamente os defeitos das peças que você está caracterizando. Então você imagina que você tem uma certa quantidade de área de seção transversal para resistir a um carregamento, mas na verdade, ao ser fabricado aquele elemento, ficou uma bolha de ar em certo ponto. Então se eu tenho menos área, né, tensão é força sobre área, quando eu tenho menos área, minha tensão subiu. Então, por essas incertezas que a gente tem, né, incerteza de carregamento, eventuais defeitos de fabricação, então, é muito complicado a gente mirar exatamente naquela nossa tensão de falha, que é o critério que define, né, de um elemento íntegro de um elemento não íntegro. Então, geralmente, né, quase 100% dos casos, o que a gente vai utilizar, isso representaria um risco de falha, mirar exatamente nessas tensões que eu defino como falha. Tá? Então, o que a gente vai trabalhar com algo que chama fator de segurança. Tá? O fator de segurança é algo que nos dá essa margem de manobra para compensar esse tipo de incertezas, de defeitos, esse tipo de coisa. Tá? Então a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer as contas dos nossos componentes, dimensionar os nossos componentes, levando em conta tensões que estão abaixo da tensão que para mim é a tensão de falha. Aí a relação entre esses dois caras, né? A relação entre a tensão que eu admito que chega dentro do meu material, ela está relacionada ao critério de falha e também ao fator de segurança, é o que a gente chama de tensão admissível. Tá bom? Então a tensão admissível, a regra geral que a gente vai falar é que ela é basicamente isso, né? A tensão associada à minha falha, eu falei para vocês da falha de escoamento, né? Sigma y, e eu estou dividindo ela pelo fator de segurança. Então se eu faço um projeto com fator de segurança 5, o que eu estou falando? Eu estou falando que todas as tensões que foram calculadas para o meu projeto são no máximo 20% da tensão que eu considero uma falha. Tá? Isso é bastante importante, tá? Inclusive para outros quesitos que a gente não vai discutir aqui, mas existem outras formas que podem induzir a falha muito abaixo dessas tensões. Então, por isso, das tensões do critério de escoamento, por exemplo. Tá? Então, como fadiga e outras coisas diferentes. Tá? A gente não vai discutir isso aqui nessa disciplina, mas é importante vocês saberem que esses fatores de segurança, às vezes, para quem está começando a fazer dimensionamento, né, às vezes eles parecem grandes demais. Pô, fazer um dimensionamento com fator de segurança 12, por que eu preciso 1/12 da tensão limite? Né? Mas existem motivos bem consistentes para isso e eles dependem também da aplicação. Tá? Quanto mais risco representar para pessoas, para funcionários, para clientes, né? Uma peça que represente risco de morte para muitas pessoas se ela falhar, ela é muitas vezes projetada com fatores de segurança muito grandes mesmo. Tá? Isso é normal que isso aconteça. Então, fator de segurança e tensão admissível são conceitos relacionados. Tá? Eu pego o meu critério de falha, mas a tensão que eu admito, o nome admissível, o que eu admito que existe efetivamente dentro da minha estrutura, isso está muito associado a esse fator de segurança. Tá? Então, finalmente, outro ponto que a gente tem que levar em consideração é onde que eu vou ter que olhar para a minha estrutura para saber se ela falhou ou não. Tá? Então, vou ter que olhar todos os pontos da minha estrutura. Então, imagina que eu tenho uma estrutura gigantesca e vou ter que olhar ponto a ponto, investigar cada um desses pontos para ver se ele está chegando perto do critério de falha. Logicamente, a resposta é não. Então, claro, você pode fazer, pode, né, caracterizar todos os pontos da estrutura, pode. Só que, assim, a tarefa de dimensionamento ela não está associada a vocês fazerem isso para todos os pontos da estrutura. A tarefa de dimensionamento está associada muito a você identificar o que é um ponto crítico de uma estrutura. Tá? Então, imagina uma estruturinha como essa, né, uma barrinha carregada dentro de um rolete carregado com uma força inclinada como essa. Tá? Eu preciso descobrir qual que é o ponto crítico dessa estrutura. Tá? Ponto crítico ou seção crítica, né, tem diversos sinônimos diferentes. Eu estou chamando aqui de ponto crítico, mas mais para frente do curso talvez eu fale em seção crítica. Tá? Não levem a mal. Tá? Então, se eu souber identificar, se eu souber fazer contas para identificar qual que é o ponto mais solicitado dessa estrutura, basta que eu faça o meu dimensionamento para aquele ponto da estrutura. Por quê? Se a estrutura não falhar no ponto crítico, no ponto que está mais solicitado, ela não vai falhar em nenhum dos outros pontos da sua composição. Tá? Então, o ponto crítico, saber identificar o ponto crítico é uma habilidade crítica, né? Desculpa, gente, desculpa aí a superutilização da palavra, tá? Mas é uma tarefa fundamental quando você está falando de dimensionamento. Você conseguir identificar qual que é o ponto mais solicitado da sua estrutura. Então, como eu falei para vocês, se a estrutura não falha no ponto crítico, ela não falha em seus demais pontos. Como é que a gente identifica quais são os pontos críticos? Tá? Os pontos críticos eles são identificados a partir do que a gente chama de diagramas dos esforços internos. Então, eu falei para vocês que existiam esforços diferentes, né? Esforços normais, cisalhamento,
flexão, torção, tá? Então, eu vou fazer diagramas desses esforços, tá? E o que são diagramas? São gráficos representando a evolução desses valores, tá? Dos valores dos esforços internos ao longo da estrutura inteira, e eu vou calcular efetivamente a tensão simplesmente naquele ponto onde eu tiver maior solicitação, maiores cargas desses esforços, sejam de momentos ou forças diferentes, tá? Ou torques também, tá? Então, nesse ponto onde eu tenho maior concentração desses esforços internos é o que eu vou chamar de ponto crítico, e é ali onde eu vou fazer o cálculo das tensões que estão agindo nesse caso. Então, basicamente o que eu vou mostrar para vocês é que numa estrutura como essa, tá, que vocês estão vendo aí na tela de vocês, por conta dessa força que está sendo aplicada do jeito que ela está, ela vai gerar 3 tipos de solicitação diferentes, nesse caso específico, tá? Pode ter outros casos diferentes. Então, eu posso ter 3 casos diferentes, então vamos lá, associar aqui. Posso ter cargas normais, cargas que eu vou chamar de cortantes e cargas de momentos internos. Todas essas cargas estão aí. E à medida que a gente for avançando nas próximas semanas, vocês vão aprender, para cada uma dessas solicitações, elas estão associadas a um tipo de esforço interno, tá? Então a gente vai aprender a construir esses diagramas. E esses diagramas vão ter caras bastante simples, né? Então, olha só, eu tive um ponto ali de força concentrada, esse é um ponto característico da estrutura, tá? E a partir desse momento eu consigo desenhar, por exemplo, o diagrama de esforços normais, está ali representado, tá? Essa barrinha azul que vem num certo nível até aquele ponto, e a partir daquele ponto ela vai para zero. Dos esforços cortantes, né? São esforços associados àquele modo de deformação de cisalhamento que eu falei na outra aula. Então eles têm um certo nível, chegou naquele ponto, tem um degrauzinho, ele foi para o lado negativo. E finalmente os momentos internos que estão associados aos esforços de flexão, né? Eles começam como eu tenho uma articulação aqui na ponta e um rolete na outra que também permite articulação livre, os dois começam em momento zero, e esses momentos evoluem nesse formato assim, tá? Então, na hora que eu faço esses diagramas, tá, fica muito claro para mim que para uma estrutura como essa, o ponto mais solicitado, o ponto crítico, o ponto onde eu teria que fazer as minhas contas, efetivamente, é o próprio ponto de aplicação de força, né? Você percebe ali que só olhando para esse gráfico, mesmo não ter posto o valor de nada e vocês nem saberem como é que a gente calcula essas coisas, né? Batendo o olho nesse gráfico a gente já sabe, consegue perceber que nesse ponto aqui de aplicação de força eu tenho maior quantidade de momentos, só vendo esse gráfico, eu tenho maior discrepância ali vindo por um lado ou vindo por outro, eu tenho bastante força cortante, e pensando nos esforços normais, eu tenho também bastante esforço normal. Tá? Então, esses diagramas a gente vai utilizar para essa função. A gente vai identificar qual é o ponto que está mais solicitado, que está mais carregado com os diversos carregamentos que tem, e para esse ponto específico que está mais carregado, eu vou fazer o dimensionamento, né, o cálculo das tensões, comparando essas tensões com as tensões admissíveis. Tá? Então, como é que eu faço isso, né? Como é que eu determino esses gráficos todos que eu mostrei para vocês? É utilizando o método das seções, tá? Por isso que a gente viu lá nas treliças, né? Estudar treliças, né? Quando a gente está falando de estática, ela cumpre diversas funções diferentes, né? Ele mostra primeiro uma estrutura que é bastante versátil, muito utilizada em diversos lugares, mas também ele introduz de uma forma bem natural uma competência que a gente vai utilizar para fazer cálculo de qualquer outro tipo de estrutura daqui para frente, que é o método das seções. Então é muito importante que vocês fixem bastante, se não entenderam bem, voltem lá na aula de método das seções, que vai ser muito importante vocês dominarem bastante essa competência. Tá? Então, por essa aula é só. Tá? Espero que vocês tenham entendido. Então, tentei passar para vocês uma noção geral do que é o dimensionamento e o que são essas ferramentas que eu vou passar para vocês. Então, de agora em diante, nesse curso, a gente vai entrar bastante em cada um desses modos individuais de solicitação interna dos elementos estruturais e a gente vai ter essas informações de como que a gente calcula quem são esses esforços internos e como que a gente dimensiona a partir deles. Tá? Então, o contexto geral de dimensionamento é esse, alguma coisa que leva em conta 4 aspectos diferentes. O aspecto do carregamento externo, que a gente já tratou bastante lá na parte de estática, a gente vai voltar a falar sobre ele, mas a gente já tem as bases lá do módulo de estática. Algo sobre características dos materiais, então para cada tipo diferente de solicitação a gente vai ver quais são as propriedades de materiais que determinam a resposta da estrutura ao carregamento que está sendo aplicado. Tá? A gente vai falar também sobre critérios de falha, a gente já falou bastante hoje sobre isso, né? Por que a gente faz muito sentido a gente considerar a tensão de escoamento como um critério de falha, mas a gente voltará a falar sobre isso mais para frente. Tá? E finalmente,
buscando questões de geometria, né? Muitas vezes os problemas mais clássicos de dimensionamento são para você dimensionar, buscar uma dimensão de alguma coisa que era desconhecida. Então a gente vai ter problemas clássicos como esse. A gente também vai ter problemas de outras naturezas, né? Onde a gente já conhece algo da geometria e procura informações sobre algum desses outros aspectos, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam aí motivados e de motores aquecidos para a gente começar a entrar a partir da próxima aula na determinação dos esforços internos, esforços normais de tração ou compressão. Se ficaram com dúvidas, deixem aqui no comentário do vídeo, ou se estiverem fazendo a disciplina no Moodle, deixem nos seus fóruns do Moodle. Então, muito obrigado e até a próxima.